Olá, sou Fernando Veronês e é muito bom estarmos juntos novamente para poder falar e refletir sobre a doutrina dos Espíritos. Antes de qualquer providência, vamos direcionar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, amigo de todas as horas, para convidá-lo a estar conosco através dos seus amigos espirituais, inspirando-nos em mais esta oportunidade de aprendizado. Que assim seja. E estamos aqui motivados a seguir no nosso propósito de conhecer e conversar um pouco sobre as leis morais. E dando sequência aos nossos encontros anteriores, onde já percorremos as outras 5 primeiras leis, vamos então conhecer o que Kardec nos propõe no capítulo 6º, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, sobre essa lei, a lei de destruição. E quero iniciar fazendo uma provocação a você. Tudo o que você conhece hoje, materialmente falando, vai ser destruído. É isso mesmo, vai perecer, ou, como veremos mais adiante, será transformado. Inclusive o corpo que você utiliza para se expressar. Você já pensou nisso? Você pensa na morte? Sim, a morte. Ela não é o símbolo mais forte da destruição, da extinção? Mas como você pensa sobre isso? É o fim de tudo? É a destruição total? Pois é, ninguém quer falar sobre isso, não é mesmo? Mas ela, a morte, faz parte da nossa existência e é provavelmente nossa única grande certeza. Mesmo assim, fugimos dessa conversa a qualquer custo. Analisemos os fatos. A sociedade moderna é voltada para nos distrair o tempo todo da existência da morte. Vejam, os publicitários criam anúncios em que todos são eternamente jovens. Deixamos os velhos isolados em asilos, fora da nossa visão e dos nossos pensamentos. Morrer em hospitais, cobertos por tubos e fios, fez com que esquecêssemos o antigo costume de falecer em casa. Um dos motivos pelos quais as crianças raramente são colocadas diante do tema da finitude. E assim o ciclo continua. Em um nível mais sutil, grande parte da nossa vida social pode ser interpretada como um meio elaborado para nos proteger da ansiedade inerente sobre a morte. Mas por que, Fernando? Por que você está sendo tão desagradável falando sobre essas coisas? Ora, dialogar sobre a finitude da vida é o meio para nos conectarmos melhor conosco e com o outro de maneira mais gentil. E os temas viver e morrer nunca estiveram tão presentes na nossa sociedade atual como nos últimos meses, não é mesmo? É o reflexo da pandemia causado pelo novo coronavírus, que, embora minimizado por tanta gente, já matou milhões mundo afora. Esse vírus destruiu também rotinas e o modo como estávamos acostumados a viver. Encaramos, nos últimos tempos, a destruição cara a cara, não é mesmo? Mas o que dizem os espíritos sobre esse tema, sobre a destruição? Vejamos primeiro o sentido da palavra destruição. Destruição, em português, o nosso idioma, é um substantivo feminino e a maioria dos dicionários atribui 2 significados a essa palavra. O primeiro, ação ou efeito de pôr abaixo o que está construído, né? Sinônimo de demolição. O segundo significado, ação ou efeito de tirar a vida, eliminação, exterminação, morte.
Então, destruição no sentido comum significa extinção, aniquilamento. Mas, porém, sobre o ponto de vista espírita, a lei de destruição é transformação, metamorfose, tendo por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Vejamos o nosso corpo, por exemplo, como ele funciona. Através do processo de regeneração, as células que morrem são substituídas por outras do mesmo tecido. A maioria das células do nosso corpo são renovadas durante a vida. As células do fígado, por exemplo, são constantemente renovadas. Elas vivem aproximadamente 3 meses e são substituídas completamente. Essa renovação das células é que garante a integridade do nosso organismo. Então, vejam, esse conceito de transformação, revelado pela doutrina dos espíritos, está mais presente à nossa volta e em nós mesmos do que imaginamos. E diante dessas considerações iniciais, já estamos preparados para saber o que dizem os espíritos sobre a destruição. Então vamos lá. Vamos para a questão 728 de O Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec: é lei da natureza a destruição? E a resposta: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Não tem tudo a ver? Mas de onde vem esse impulso de destruição? É o que pergunta Kardec na letra A dessa mesma questão, a 728. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Pergunta ele aos espíritos. E a resposta: as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não é a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Então, é a destruição necessária, com uma utilidade. Mas será que sempre é assim? Vamos seguir observando o que nos ensinam os espíritos. Questão 733. Pergunta novamente Kardec: entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade da destruição? E a resposta: essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é, como podeis observar, assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. E aí fica fácil deduzir, observando à nossa volta, que ainda continuaremos muito tempo nessa caminhada evolutiva. Vendo a degradação do planeta, a destruição causada pelas guerras, o vandalismo que caracteriza ainda muitos de nossos irmãos brutalizados, é natural deduzirmos que ainda estamos bem longe desse desenvolvimento intelectual e moral de que falam os espíritos. Mas sigamos. Vejamos a questão 735. Que pensar da destruição quando ultrapassa os limites das necessidades e a segurança que traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade? Resposta: predominância da bestialidade
sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é a violação da lei de Deus. Os animais só se destroem para a satisfação das suas necessidades, enquanto que o homem, dotado do livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Mais claro que isso, impossível, não é mesmo? Aí está a diferença entre a destruição necessária e a destruição desnecessária. Mas dentro deste tema da lei de destruição, Kardec trata de outras questões igualmente graves e importantes para o nosso conhecimento nessa jornada evolutiva que estamos empreendendo. Além da destruição necessária e desnecessária, ele trata também dos flagelos destruidores, das guerras, do assassínio, da crueldade, do duelo e da pena de morte. Não são temas interessantes? Claro que são. E seria ótimo mergulharmos em cada um deles para conhecer a orientação dos espíritos sobre eles. Mas, como tenho feito aqui nos nossos últimos encontros, convido você a ler no Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 6º, todas as perguntas e respostas relacionadas com a lei de destruição, analisando, fazendo a sua reflexão, estudando profundamente cada pergunta e cada resposta. Garanto que seu entendimento se ampliará e terá muito mais facilidade para compreender as ocorrências que nos cercam diariamente. Mas, pelo nosso tempo aqui, não será possível detalhar todas essas questões. Então, vou escolher o tópico dos flagelos destruidores para falarmos um pouco mais. Afinal, é um tema que tanto nos intriga a todos, não é mesmo? Mas não deixe de ler os demais tópicos, combinado? Então vamos lá. Vamos ver então a questão 737, onde Kardec começa a tratar desse tema dos flagelos destruidores. Pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize, em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Podemos considerar a pandemia um flagelo, sob a nossa visão? Sim, claro que sim. Mas esta última parte da resposta não se encaixa perfeitamente no momento em que vivemos? Vejamos o caso do desenvolvimento das vacinas. Seria necessário muito mais tempo para que se desenvolvesse uma solução que amenizasse os efeitos da Covid-19 em condições normais, não é verdade? Porém, diante do quadro que assolou toda a humanidade, os esforços conjuntos de todo o globo produziram esse prodígio em tempo recorde. Mas sigamos. Questão 738. Para conseguir a melhoria da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? A resposta dos espíritos:
Pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Letra A dessa mesma questão. Mas nestes flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Insiste Kardec. E a resposta dos espíritos: durante a vida, o homem tudo refere ao corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com os seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com os seus soldados do que com os uniformes deles. Letra B, da mesma questão. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. E a resposta: se considerasseis a vida qual ela é, pouca coisa representa com relação ao infinito. Menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Fantásticas essas respostas, não é mesmo? Venho conversando com os meus familiares desde o início dessa pandemia e sempre defendi a confiança em Deus, a força e, é claro, a obediência às autoridades constituídas e às orientações sanitárias preventivas, como o uso de máscaras e outros cuidados. Porém, aqueles que me são mais próximos poderão testemunhar que disse desde o início que mais importante do que tudo era se preparar para o nosso retorno, a única certeza da vida. E vejam o comentário de Kardec nessa questão que acabamos de ler. Abre aspas. Venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Fecha aspas. Esclarecedor, não é mesmo? Temos que aproveitar o tempo precioso que temos aqui para nos melhorarmos. Não sabemos o momento da partida. Temos uma certa quantidade de fluido vital concedida por Deus e não somos equipados com um marcador, como nos carros, que nos permite saber se temos pouco ou muito fluido vital. Graças a Deus, não é mesmo?
Então, temos que valorizar cada minuto da nossa reencarnação, aqui, agora, para perseguir nossa melhora, fazendo o bem, praticando a verdadeira caridade, aumentando o nosso cabedal de conhecimentos, melhorando a nossa vida moral. Se vamos desencarnar em um flagelo destruidor, num acidente ou depois de uma enfermidade, isso não importa. Vamos desencarnar. Esse o fato. E o melhor que temos a fazer é nos prepararmos para o retorno de forma conveniente. Foi por este motivo que resolvi fazer essa série de mini palestras sobre as leis morais. Isso é muito importante nessa nossa preparação para o retorno. A verdadeira vida é a vida espiritual. E se aproveitarmos o conhecimento que os espíritos nos trazem sobre a vida espiritual, como são as normas que vigoram nesta verdadeira vida, podemos ganhar tempo precioso. Todos temos muito o que aprender e melhorar. O tempo é muito precioso. Em relação à eternidade, nossa passagem por aqui é um relâmpago. Num piscar de olhos, sob a visão do Espírito, estaremos de volta. E o que fizemos para melhorar a nossa posição perante a nossa economia espiritual? Esse é o ponto. Então, valorizemos o nosso tempo aqui. Gastemos nossas energias com aquilo que realmente vai acrescentar ao nosso espírito. Mas prossigamos com o nosso tema. Questão 739. Têm os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Resposta: tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Questão 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-nos a braços com as mais aflitivas necessidades? Resposta: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se ou não domina o egoísmo. Então, ora, essa pandemia, por exemplo, um grande flagelo, mas não nos deu toda a condição de manifestar nossos sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo? Sim ou não? Sim, a resposta é sim. Nos deu toda a condição. Porém, se manifestamos esses ou outros sentimentos, aí é outra conversa. Bem, e vamos finalmente para a questão, para a última questão sobre os flagelos destruidores, a 741. Pergunta Kardec: dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Quer dizer, pode um homem escapar de alguma forma a esses flagelos? E a resposta: em parte. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhe sabes pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe.
A esses nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. E Kardec acrescenta um comentário que encerra com uma pergunta para a nossa reflexão. Abre aspas, diz ele. Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais às produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir ou, quando menos, de atenuar muitos desses desastres? Que fará, então, portanto, o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar de todos os recursos da sua inteligência e quando, aos cuidados de sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com seus semelhantes? Fecha aspas. Bem, com essa pergunta, o que podemos fazer do nosso planeta quando acrescentarmos aos conhecimentos trazidos pela ciência, os conhecimentos trazidos pelos espíritos, e praticarmos a verdadeira caridade? Com certeza viveremos muito melhor. E o nosso planeta, assim como ele é, será com certeza um mundo melhor para nos acolher a todos. Bem, nosso tempo acabou. Espero que você tenha sentido vontade de estudar um pouco mais sobre a lei de destruição. Falamos aqui hoje somente sobre a destruição necessária e a destruição desnecessárias, e também sobre os flagelos destruidores. Mas há muito mais temas dentro da lei de destruição. As guerras, o assassínio, a crueldade, o duelo e a pena de morte. Vá então ao Livro dos Espíritos, capítulo 6, terceira parte. Leia, estude, analise, reflita. Que Jesus, o nosso Mestre, continue sendo a nossa inspiração para seguirmos firmes em nossos esforços de melhoria. Olá, meus amigos, meus irmãos, mais uma vez aqui juntos no Centro Espírita Amor e Caridade. Que a paz do Mestre Supremo esteja em nossos corações. E hoje, nesta oportunidade bendita, nós vamos falar sobre a lei de amor. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, nas instruções dos Espíritos, ao final do capítulo, nas instruções de Lázaro, Fênelon, Sansão, eles trazem para nós as palavras maravilhosas nas suas instruções sobre a lei de amor. E para iniciar, para dar esse gostinho dessa conversa gostosa que vamos ter, eu gostaria de ler essa primeira parte para vocês, para nós. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior
que condensa, né, esse sol interior, essa centelha divina que todos nós temos dentro de nós, essa energia divina que vem na nossa vida, na nossa existência, nos nossos caminhos, que deve ser canalizada para o bem comum. Então vamos lá. Quando fala-se em instinto, sensações e também em sentimentos, né, durante o progresso, essas palavras lembram uma pedra preciosa, né? Digamos que nós somos esse diamante bruto que Deus colocou, né? Que Deus criou. E ele começa a ser lapidado aos poucos. No seu início, enquanto bruto, nós podemos pensar nos instintos. Depois, um pouquinho mais trabalhado, quando essa pedra fica um pouquinho mais bonita, nós podemos ver as sensações. Quando essa pedra preciosa está luminosa, mais purificada, nós podemos imaginar uma pedra preciosa, luminosa. E pensemos nessa reflexão de hoje, que nós somos e estamos como esta pedra preciosa aqui no planeta Terra, e mais uma oportunidade de experiência para nós evoluirmos. E nós vamos evoluindo, meus amigos e meus irmãos, na medida em que nós desenvolvemos em nós as virtudes, todas filhas do amor. Nós vamos encontrar também no capítulo 6, o Espírito de Verdade. Ele traz também um outro convite, uma outra advertência a nós espíritas. Ele diz: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Então, o Espírito de Verdade vem também nos convidar, nos alertar em que o primeiro ensinamento, amai-vos. Não existe evolução sem amor. Segundo ensinamento, instruí-vos, porque nos instruindo e amando, nós vamos nos tornando pessoas, seres melhores, caminhando para essa lapidação que mencionei no início da nossa conversa. Nós vamos buscar agora, para que nós possamos pensar o amor juntos, o texto que é quase um poema de Paulo de Tarso, que nós vamos encontrar na Bíblia, né? Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo de 1 a 13, nós vamos encontrar esse lindo texto que eu chamo de poema, que é intitulado O Amor. Para essa conversa sobre a lei de amor, eu trouxe aqui alguns textos, né, na literatura, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, nas obras de Kardec e outras, e também na Bíblia, para que nós possamos viver esse momento e pensar o amor. Quem não se lembra aqui dos anos 80, aliás, pode ter alguém que não nasceu antes, pode ter nascido depois dos anos 80, mas vamos lembrar da música poema de Renato Russo, né, de Legião Urbana, Monte Castelo, onde ele reuniu ali do soneto de Luís de Camões, ele se inspirou em Camões, e também nessa passagem aqui, que eu vou ler um trechinho agora de Paulo, né, quando ele fala na música: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu nada sou, eu nada seria. E assim ele continua essa linda música poema, que foi também inspirada aqui nesse texto de Paulo de Tarso, intitulado O Amor. Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria o metal que soa
ou como sino que tine. E aí ele vai, né? E mais aqui no versículo 4 ele diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Mais à frente, ele diz, no versículo 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. E ele diz, porque agora, no versículo 12 já, vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E encerra lindamente. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. O que estou chamando aqui de a mãe de todas as virtudes, o pai de todas as virtudes, é o amor. E continuando, depois dessa lembrança aqui de Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, nós vamos também ver a passagem no Evangelho de João, quando ele escreve no capítulo 4 e no capítulo 5 sobre o amor. O primeiro ele intitula Deus é amor. E o capítulo 5, ele desenvolve sobre o amor de Deus. E eu queria destacar aqui, nesse ponto da nossa conversa, o capítulo 4 de João, no versículo 19 a 21, ele fala o seguinte: nós o amamos porque ele nos amou primeiro, porque Deus nos amou primeiro. Ele nos criou, ele nos dá total liberdade, quase total liberdade para que possamos viver, aprender. E eu estou falando da liberdade quando eu quero lembrar agora sobre o livre-arbítrio que nós temos, né? Esse Pai de misericórdia que nos criou, ele nos dá toda a liberdade, com algumas exceções, né? Para que nós possamos escolher o nosso caminho. E é toda compreensão quando nós falhamos nessa caminhada, porque ele nos conhece, ele sabe que nós temos ainda as tendências que não são ainda as que ele espera de nós, né? São as que ainda nós conseguimos ter, é o que ainda nós conseguimos ser nessa fase de lapidação interior. Então, continuando. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como amará a Deus a quem não viu? E vamos lembrar aqui do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aqui ele já fala, né? Nós amamos a Deus, nós devemos amar o nosso próximo e devemos nos amar. E continuando aqui no texto de João, ele diz, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E é aí, no amor ao nosso irmão, que eu quero agora trazer essa reflexão para nós. Porque o que é amar o nosso irmão? Jesus foi o maior presente que Deus nos deu, né? Por isso que nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. A maior prova do amor de Deus por nós, a vida que ele nos dá, as oportunidades que ele nos dá, e ele ainda enviou Jesus, um espírito puro, para nos ensinar a amar. Ele não simplesmente falou, vai e ama. Não. Ele deu exemplos,
Ele nos trouxe, ele nos entregou o maior professor, o modelo e guia em relação ao amor. Então, essa é uma prova de amor imensurável de Deus por nós. No Livro dos Espíritos, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos espíritos, vamos encontrar na pergunta 625, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos responderam, vede Jesus. Modelo da pretensão moral que a humanidade pode pretender para a Terra. O ser mais perfeito que pisou na Terra foi Jesus, um presente de Deus Pai para nós. Mas um motivo para que nós possamos aqui concordar até não é a palavra, mas refletir e aceitar e amar esse texto que João coloca como título, Deus é amor. Deus é amor e está conosco em todos os momentos de nossas vidas. Não é aquele momento em que você se sente sozinho? Já passou por isso? Deus está sempre com você. Deus, nosso Pai de amor e bondade, de misericórdia, está sempre conosco. Ele nunca, jamais nos abandona. E quando nós falamos nesse presente, Jesus, né, que foi o enviado do Pai, nós lembramos de quê? Nós lembramos de renúncia, nós lembramos de abnegação, nós lembramos de justiça, nós lembramos de caridade, nós lembramos de fraternidade, que é o amor expandido. Nós lembramos de benevolência, nós lembramos de compreensão. Nós lembramos de todas as virtudes reunidas em um ser que passou aqui na Terra. Presente de Deus. Prova de amor. E o que nós fazemos com isso? Ah, Ângela, mas eu amo a minha família, eu amo os meus filhos, né? Eu quero todo o bem possível para os meus, a quem eu tenho no meu coração como caros para mim, aos meus familiares. Mas tem uma recomendação aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que diz que nós devemos, o bem que nós queremos para nós e para os nossos, nós também devemos querer para o outro. E aí que está o exercício da caridade. A Nete Guimarães, certa vez, aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, trouxe uma reflexão sobre os dilemas de ética e de moral. Alguns de vocês talvez lembrem-se desse domingo de manhã. E ela colocou algumas situações onde muitas vezes nós julgamos ou nós defendemos um familiar nosso. E de repente ela mudava a história e a mesma situação para uma pessoa que eu não conheço. E na maioria das vezes as respostas de todos era: ah, mas aí eu vou julgar um pouco diferente. Olha a palavra julgar. Aí eu vou concordar com o outro lado, porque agora tem uma pessoa da minha família nessa situação, eu já começo a enxergar de uma maneira diferenciada. Ora, nós não aprendemos que todo o bem que queremos para nós, nós queremos também para o outro? Então não há de se ter uma situação só, o mesmo nível de compreensão, tanto para alguém da minha família, quanto para alguém, para o filho do vizinho, para a pessoa que trabalha comigo? Por que eu vou pontuar as coisas do meu filho como, ah, mas ele estava certo, ele devia fazer isso mesmo, e o filho do vizinho fez a mesma coisa, e eu vou dizer, ah, não, mas ele não estava certo. O meu filho está sempre certo. Será que é isso? Será que é assim que nós estamos lidando com as diferenças? É assim que nós estamos compreendendo o outro lado?
ou nós estamos amando, praticando a caridade somente para com os nossos, para quem eu amo ou para quem já me ama? Não, nós temos que lembrar todos os dias, em todos os momentos, que todos nós somos passíveis de erro. Estamos todos na caminhada bendita da evolução. Estamos todos aprendendo todos os dias e num grau diferente de evolução, num grau diferente, num momento diferente da caminhada. Vivemos experiências diferentes. Então, pensemos nisso, né? Em Eclesiastes, ele fala uma coisa no capítulo 3, no versículo 8, que primeiro que o capítulo se intitula Há para todas as coisas tempo determinado por Deus. Há tempo para amar, há tempo para odiar, há tempo para guerra, há tempo para paz. E quais são as nossas escolhas? Nós estamos preferindo guerrear, ficar em duelo, mental que seja, ou nós estamos querendo amar, aprender a amar, aprender a exercitar o perdão? Nós estamos querendo odiar ou amar? Nós estamos querendo viver em guerra ou em paz? Lembrando que a paz nasce primeiro dentro de nós e também é um exercício de amor. A paz nasce da compreensão. Pensemos também nisto. Ai, Ângela, mas eu queria tanto ser feliz. E a felicidade? A senha para a felicidade. Chico já dizia, amar e servir. Emmanuel também tem um texto maravilhoso sobre isso. Se eu amo e coloco esse amor em ação, eu estou a serviço do bem. Quando eu estou a serviço do bem, do amor, da caridade e do próximo, eu sou feliz. Eu estou e sou feliz. Prova disso, o bem-estar que sentimos quando fazemos o bem, quando deixamos de falar mal de alguém, quando deixamos de julgar, quando podemos ajudar, dando um sorriso, contribuindo de alguma forma com aquilo que é seu, dando de si mesmo para o outro. É claro que um bem material, é claro que uma ajuda, uma caridade material tem mérito, evidente que sim. Mas doar de si mesmo, com um sorriso, com educação, com gentileza, com um aperto de mão, com um abraço, com uma palavra no momento certo. A caridade colocada, o amor colocado em ação, de tudo aquilo que é seu para o outro. É disso que estamos falando. Que não deixemos passar oportunidades de ajudar o outro. Certa vez, nós estávamos trabalhando há uns 30 anos atrás numa campanha do quilo e veio aquela timidez inicial de bater de porta em porta pedindo alimentos não perecíveis para formação de cestas básicas. E de repente foi um lampejo. Nós estávamos conversando com o grupo, era a minha primeira vez nessa caminhada de sábado à tarde, batendo de porta em porta na campanha do quilo. E então veio um lampejo de amor e uma intuição dizendo: Ângela, quando você bate na porta de alguém, você está dando a oportunidade de quem está em casa, às vezes nem pensando em ajudar o próximo naquele momento, de dar a sua contribuição. E você é só um instrumento. E dessa contribuição deste irmão, vocês vão montar cestas para doar, para levar para famílias, para mães, para filhos que agradecem de forma tão mágica, tão divina. Quando chega uma cesta básica em sua casa, que a gente não consegue mensurar a alegria daquelas pessoas. A gente consegue ver, a gente enxerga, a gente vive aquele momento, mas a gratidão com que eles recebem uma ajuda é maior.
é um exercício de amor. Então, que nós possamos também pensar nisso. Caminhando aqui para o final da nossa conversa sobre o amor, eu queria recomendar a vocês, eu quero recomendar a vocês a leitura do livro Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, onde Emmanuel traz uma perfeição de texto sobre o amor, que vem em encontro com as instruções dos espíritos da lei de amor de Fenelon, de Sansão, de Lázaro. É um texto belíssimo que diz: o amor é um plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. O amor é o hálito de Deus, penetrando o universo e nos atingindo. Então, é uma leitura que eu recomendo. Ainda recomendo a leitura do livro, que também é uma pérola para nós, que é o livro Amor, Sempre Amor, de Richard Simonetti, onde Richard fala aqui sobre todos os títulos, todos os capítulos, ele traz o amor. Então, é o amor feliz, o amor negligenciado, o amor que converte, o amor cotidiano, o amor que protege. Então, leitura obrigatória para quem quer estar envolvido pelo amor. Esse tema é a nossa própria doutrina, é a doutrina de Jesus, é a doutrina dos espíritos, é a doutrina de todas as religiões. Quem não quer amar e quem não quer ser amado. Então, que nós possamos lembrar todos os dias de nossa vida que existe uma centelha dentro de nós, que nós vamos encontrar dificuldades. Vai ter dia que nós não vamos ter essa serenidade toda para pensar no amor, para colocar o amor em prática, mas que nós possamos ser perseverantes neste intuito de evoluir, de cuidar do nosso espírito, porque outrora foi esse o compromisso que fizemos, o compromisso do amor, da caridade, do bem, da fraternidade, da compaixão. Lembremos de Jesus e sejamos filhos de Deus, que ama o seu próximo. E lembramos que é o amor que nos faz, que nos realiza como filhos de Deus. Nessa leitura aqui do Amor, Sempre Amor, de Richard Simonetti, no seu último capítulo, ele fala o amor sempre. Tem um texto notável, imperdível, de João de Brito, português, seguidor de Paulo de Tarso, que levou o cristianismo para toda a Ásia. Tem um texto notável e imperdível, e eu recomendo muito. E Richard também fala sobre Jesus, que por amor fez tanto por todos e só deixou exemplos maravilhosos. Meus irmãos, nós poderíamos falar sobre o amor durante muitas horas, mas que essa semente do amor e essa centelha divina que nós temos dentro de nós possa todos os dias crescer, que ela possa germinar, que essa nossa conversa germine em seu coração, hoje, amanhã e sempre. Que Jesus nos envolva a todos com o seu amor infinito. Muita paz.